Olá pessoal, então dando continuidade às apresentações, hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura organizacional. E esse trabalho vai ser ministrado por mim, Gabriel Cunha, e pelo Thiago Fayal. Vamos destacar que essa apresentação é baseada no livro Psicologia, Organizações e Trabalho, mais especificamente no capítulo 13 deste livro, que é da sua segunda edição. Vamos destacar também que aqui a gente vai compreender um pouco dentro desse trabalho, ao longo dele, inicialmente sobre um aspecto cultural geral, sobre a formação de cultura e sua importância e tudo que ela carrega, para entendermos como que vai se dar essa relação da cultura com as organizações. Logo, primeiramente, vamos entender um pouco sobre a trajetória do conceito da cultura e como ela evoluiu da antiguidade até os tempos atuais. Vamos destacar que na antiguidade, a cultura ela era compreendida como o cultivo da terra, mais especificamente na Roma Antiga, e também com o cuidado das crianças. Em sobremaneira, em algumas outras civilizações da antiguidade, que não era greco-romana, também estava relacionado ao culto aos deuses. Com o passar dos anos, nos tempos atuais, nós temos que o conceito de cultura ele passa a abranger uma compreensão da diferença nos comportamentos de grupo e entre nações, descrever um sistema social e descrever a natureza dos homens e os hábitos que os mantêm separados, que dão a individualidade para eles. Então podemos perceber que dentro dessa trajetória de tempo, alguns aspectos ampliaram esse conceito de cultura. Então vamos ver um pouco quais foram esses aspectos, o que ocorreu no meio desse tempo. Vamos destacar então, para compreender essas mudanças, que a partir do século XVIII, no fim do século XVIII e início do século XIX, os estudos culturais ele começam a se firmar como um campo de conhecimento científico. E vamos destacar dentro dessa temática os estudos de Kroeber em 1949, que dos principais aspectos ele trouxe que a cultura ela é algo que se sobrepõe à herança genética. A cultura ela também se constitui como um instrumento de adaptação para os indivíduos, de acordo com o ambiente em que ele se localiza. E o fundamental dentro disso tudo também, um dos aspectos mais importantes, é que o processo de socialização influencia o comportamento. E toda essa socialização que o indivíduo passa ao longo de sua vida vai também influenciar na forma como ele se age culturalmente. E até com outras culturas também, que ele toma contato. Logo, os agrupamentos de indivíduos têm estágios próprios de desenvolvimento, cada um deles, os quais não devem ser simplificados, tampouco considerados universais. Por exemplo, um grupo de adolescentes no Brasil e em outro lugar do mundo, eles vão ter um estágio de desenvolvimento que não pode ser considerado universal, vai ser diferente, porque eles estão inseridos em contextos socioculturais diferentes. Outra importante contribuição também para esse entendimento da cultura também foi a classificação de Kissinger, em 1974. Ele buscou uma reconstrução do conceito de cultura a partir de dois aspectos, o sistema adaptativo e o idealismo. O sistema adaptativo ele constitui-se a partir de padrões comportamentais, socialmente estabelecidos e transmitidos, algo que a gente também entende como um aspecto da cultura. E o idealismo ele se divide num sistema cognitivo, que é o sistema de conhecimento que pode ser observado, constituindo-se do que é necessário conhecer ou acreditar dentro daquele contexto cultural, um sistema estrutural, que está relacionado às regras inconscientes que se constituem na mente humana, e o sistema simbólico, que é o conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções dentro de uma cultura. Ele vai orientar o comportamento de pessoas dentro de um determinado contexto sociocultural. Por último, destacando esses aspectos da cultura como um todo e essas influências para o seu entendimento, nós vamos ter a contribuição da sociologia e psicologia, que como suposto básico dentro dos estudos no ramo da cultura, do campo cultural, no campo científico da cultura, seria que os pensamentos, desejos e valores repercutem sobremaneira nas ações humanas. E dentro disso tudo, o interacionismo simbólico constitui-se importante perspectiva teórica para a explicação dos fenômenos culturais. E o que seria esse interacionismo simbólico? Seria o contato que as pessoas têm com determinados símbolos, determinadas simbologias e como isso influencia no seu comportamento. Logo, a psicologia ela conclui que a cultura ela pode ser concebida dos seguintes modos: como uma fonte de expressão do inconsciente humano, como forma de cognição que caracteriza diferentes comunidades, como uma forma de símbolos compartilhados e como valores básicos profundamente arraigados que influenciam e explicam os comportamentos e as formas de agir dos seres humanos e dos grupos também. Então, após entendermos mais sobre o conceito de cultura, vamos agora transpor o conceito de cultura para os estudos organizacionais e como ocorreu isso ao longo do tempo. Então, a origem dos estudos da cultura nas organizações tem seu início na década de 30 com Troyes e Beyer. E esse estudo ele foi baseado nos famosos experimentos de Halford, que ocorreram e deram base para a teoria humanística da administração, que a gente estuda mais aprofundadamente na disciplina de teoria das organizações, que deu voga, evidenciou a importância das relações sociais dentro de um contexto organizacional e como isso impacta no aumento da produtividade. E esses estudos acerca da cultura nas organizações, que se deram início na década de 30 com Troyes e Beyer, eles podem ser classificados por meio de duas perspectivas: a perspectiva epistemológica e a perspectiva teórica. E o que isso significa? Significa que a cultura ela pode ser compreendida de duas formas: como uma variável da organização, ou seja, algo que ela tem, algo que a organização possui,
ou como uma metáfora, o que a organização é, ou seja, uma expressão cultural. A organização também é uma expressão cultural do mundo, do contexto sociocultural onde ela está inserida. Então ela pode ser concebida dessas duas formas. Ou seja, então, as pesquisas que ocorreram a partir dessa década de 30 que nós citamos, em relação à cultura nas organizações, a cultura organizacional, elas orientam-se para compreender a organização como um fenômeno cultural, como uma expressão da cultura, ou como uma variável que a organização tem, ou seja, ela possui uma cultura. E nesse contexto, a cultura nas organizações, ela possui 5 perspectivas de pesquisa, ou seja, as pesquisas que se sucederam no entorno da cultura nas organizações, elas possuem 5 perspectivas de análise. São elas: a administração comparativa, que tem como objetivo, assim, essa perspectiva de pesquisa, ela tem como objetivo conhecer a influência que a cultura local ou nacional, ou seja, da região, do contexto sociocultural, exerce sobre a cultura organizacional. Esse conceito de cultura local e nacional e suas influências na cultura organizacional nós vamos ver mais posteriormente no trabalho. Outra perspectiva da pesquisa sobre cultura nas organizações é a cultura corporativa, que está relacionada aos artefatos, elementos culturais, às histórias, os rituais, aos heróis da organização, e como isso influencia nos aspectos das relações entre os integrantes dessa organização, como isso vai pautar as relações que se sucedem dentro da organização. Uma terceira perspectiva da pesquisa dentro da cultura organizacional é a cognição organizacional. E essa perspectiva da pesquisa, ela vai estar pautada em entender como e compreender como funcionam as regras que norteiam os grupos dentro da organização. Como se dá essas regras que às vezes são internas mesmo e às vezes nem são normas da organização, mas elas ocorrem dentro da organização e estão muito ligadas à parte cognitiva. Uma quarta perspectiva seria a do simbolismo organizacional, que vai estar relacionada na identificação de determinadas experiências que tornam-se significativas para os membros. É algo muito pessoal, é algo que é um simbolismo que vai de cada membro que está inserido dentro desse contexto, que é algo que marca essa pessoa e que faz ela ter um sentimento de pertencimento à empresa, à organização, seja o que for. E a quinta perspectiva das pesquisas da cultura e organização seria os processos inconscientes e organização, que vai estar relacionado com as formas práticas que as organizações constituem a manifestação dos processos. Ou seja, a forma de se fazer, de se trabalhar dentro de uma determinada organização, ela acaba sendo passada de membro por membro, de geração em geração, de uma forma meio que inconsciente, e acaba sendo cultural dessa organização a forma como ela realiza seus processos. Então essa foi a quinta perspectiva utilizada nas pesquisas da cultura nas organizações. E no Brasil, o que ocorreu dentro de tudo isso que a gente falou de cultura e organizações, no Brasil nós também tivemos, no tocante a pesquisas envolvendo essa temática, alguns nomes de destaque, que foram a Maria Esther de Freitas, o Oliveira, Álvaro Tamayo, aí 2 irmãos, se eu não me engano, que é a Della Coleta Júnior e Della Coleta Márcio, e o Gomide Júnior. Um destaque maior seria para Maria Esther de Freitas, que ela foi, podemos dizer, a pioneira nos estudos no Brasil, e esse é um dos livros famosos dela, que seria em torno da cultura organizacional, Formação, Tipologias e Impactos, trazendo muito em voga as organizações brasileiras e o que a cultura, do que o contexto sociocultural onde cada organização estava inserida, impactava dentro dessa formação de organização mesmo, de como se era a estrutura dessa organização em determinados contextos socioculturais que no Brasil são totalmente diversos. Então, pessoal, após entendermos mais como se dá a cultura nas organizações, vamos falar um pouco sobre as culturas nacional e organizacional e as relações entre elas. Primeiramente, vamos destacar que a cultura nacional ela representa o contexto sociocultural maior, ou seja, está relacionado a uma determinada localidade, um determinado contexto de cultura, determinadas crenças, simbologias. E as culturas organizacionais, elas se estabelecem dentro de um contexto sociocultural. Por exemplo, as empresas elas se estabelecem dentro de uma determinada região, dentro de um determinado contexto sociocultural, conferindo-lhes, a esse contexto, modos singulares de sentir, pensar e agir. Vamos entender um pouco mais. Um exemplo. O McDonald's na Índia. A gente sabe que o McDonald's é uma rede com uma cultura bem estabelecida, é uma empresa, uma organização com suas práticas pré-definidas, etc. Eles levam consigo formas singulares. Mas quando eles foram se instalar na Índia, você está entrando dentro de uma determinada cultura nacional, dentro de um determinado contexto sociocultural, e dentro desse determinado contexto, que é o da Índia, nós temos que a vaca ela é um animal sagrado. E como o McDonald's é uma rede de fast food que produz hambúrgueres, isso gerou uma consequência imediata que foi a de nenhum sanduíche da rede McDonald's na Índia é feito com carne de vaca. E ainda gerou uma outra consequência dentro da rede do McDonald's, que foi a fundação da primeira loja vegana da rede no mundo, na Índia. E o que disso nós podemos concluir e entender dessa relação entre cultura nacional e cultura organizacional? É que a transferência de práticas advindas de realidades distintas
deve considerar o complexo e particular contexto social no qual serão implantadas. Ou seja, a transferência de práticas do McDonald's, por exemplo, dos Estados Unidos, deve considerar, quando for para a Índia, o complexo e particular contexto social. E dentro dessa determinado assunto, nós temos o cara que é conhecido como Gus Hofstede. Ele é um professor e ele elaborou um estudo em 1980 que ficou conhecido como Descobertas de Hofstede, onde foi destacada a importância que a cultura nacional tem na explicação das diferentes atitudes e valores referentes ao trabalho, referente às organizações. Segundo Hofstede, as origens dos pressupostos básicos de cultura numa organização devem ser localizadas no contexto sociocultural no qual as organizações foram concebidas. Ou seja, para cada determinado contexto nacional, contexto sociocultural, essa cultura organizacional ela vai sofrer algumas alterações. Vai ter alguns pressupostos que vão ser, não que alterados completamente, mas vão ser repensados na forma de execução. Esse estudo do Hofstede, ele ocorreu entre 1968 e 1972 nas filiais da IBM, em 39 países, com um total de 72 subsidiárias diferentes da IBM localizadas em países distintos. Então ele conduziu esse estudo em diversos países, em uma mesma empresa, mas em diversos países, para entender o que ele chamou de dimensões da cultura. E ele dividiu esses resultados desse estudo em 5 dimensões culturais que vão ser relevantes para o entendimento da cultura organizacional dentro de um determinado contexto. A distância do poder, ou seja, como dentro desse contexto de cultura, a distribuição de poder se dá, ela é equânime ou não. Se dentro desse contexto também existe a preocupação com o futuro, ou o que prepondera é o aqui e o agora, ou seja, vai faltar a incerteza que se existe dentro de como é conduzido o trabalho. Se eles estão mais voltados para um individualismo, para um coletivismo, se há essa questão da equiparidade de masculinidade e feminilidade, como é conduzido isso dentro desse determinado contexto, ou se esse contexto você tem uma orientação de curto ou de longo prazo. E dentro dessas 5 dimensões, isso vai pautar como a cultura da organização ela vai se estender dentro desse contexto sociocultural. Portanto, é significativa a força que a cultura nacional, seja do contexto sociocultural, desempenha na configuração da cultura de uma organização, e vice-versa. Ou seja, as culturas nacional e local também podem receber influências da cultura organizacional, na sua forma de pensar, agir, sentir, nos seus desejos de consumo, etc. Então, é assim que se dá essa influência que ambas têm entre uma e outra, preponderantemente a cultura organizacional se estabelecendo dentro de um contexto nacional, de contexto sociocultural. Então, pessoal, até aqui nós vimos um pouco sobre o aspecto histórico da cultura e também sobre a relação da cultura com a sociedade e as organizações. Mas agora nós vamos entrar na parte que vamos discutir sobre a formação da cultura organizacional em si. Com isso, podemos recapitular o que já sabemos, é que a cultura ela pode ser compreendida como um sistema de significados, coletivamente aceito em um dado momento histórico da existência de um grupo. Dessa forma, tais significados, uma vez compartilhados, impõe padrões de ordem e consistência na realidade social. Acaba sendo uma consequência inerente, porque se temos esses significados, essa simbologia que é coletivamente aceito por um grupo de indivíduos, acaba por impor padrões de ordem e consistência na realidade social. Com isso, nós podemos ter as dimensões de formação dessa cultura organizacional. E quais são elas? Então, nesse aspecto, nós temos as dimensões da cultura organizacional, que são as dimensões objetiva e a dimensão subjetiva. Podemos entender a dimensão objetiva como os artefatos, os símbolos criados pela organização e instalações físicas que refletem seus valores. Por exemplo, as logos da empresa, o vestuário dos funcionários, a estrutura da construção, entre outros. E também temos a dimensão subjetiva da cultura organizacional, que são os padrões compartilhados de crenças, as suposições e as expectativas do integrante, que estão relacionados aos heróis, aos mitos, às histórias sobre a organização e a sua liderança, entre outros. E destacamos aqui a relação intrínseca entre essas duas dimensões. Porque, por exemplo, os símbolos, a partir dos símbolos da dimensão subjetiva da organização, vão ser criados os padrões de crenças, de comportamento, entre outros, dentro da organização. E vice-versa. Os padrões de comportamento também vão influenciar na simbologia e, por exemplo, na estrutura de construção ou estrutura física que a empresa, que a organização adota ou que ela possui. Então, podemos assim entender que a cultura ela é concebida como um conjunto complexo de pressupostos, valores e crenças que orienta o modo como a organização conduz suas atividades. Esses pressupostos, os valores e as crenças são expressos por meio de estruturas físicas e não físicas, sistemas, símbolos, mitos e padrões de recompensa existentes na organização. E aqui vemos de forma
totalmente clara a relação que tem essas duas dimensões, tanto a objetiva quanto a subjetiva, que a partir desses valores, esses símbolos que são criados, você orienta a organização para as suas práticas, para os seus processos, para a sua estrutura, entre outros. E aqui, com base nisso, nós podemos entender um pouco da concepção da cultura organizacional com base nessas dimensões. Então, para que possa ser criada e mantida essa cultura, ela deve ser veiculada aos membros da organização por meio de elementos como ritos, rituais, mitos, histórias, gestos e demais artefatos visíveis. Podemos perceber que chega até a ser repetitivo essa parte. Então, é uma importância muito grande, que a concepção da cultura ela vai partir de simbologias, dos pressupostos, como foi chamado dentro das dimensões. Esses pressupostos de cultura, que efetivamente sobreviverão ao tempo, serão os considerados de maior relevância para o grupo. Ou seja, com base nessas dimensões, de tudo que nós temos como símbolo da empresa e tudo que isso acarretou de processos, de práticas, de crenças, tudo que sobreviver ao longo do tempo, não for quebrado, não for descartado, vão ser considerados de maior relevância, porque vai ter uma prática assim perdurada ao longo do tempo mesmo. Então isso vai ser considerado de maior relevância para aquele grupo de indivíduos. Mas também destacamos que essa relação, que essa concepção de práticas, de crenças, ela não é estática, porque cada indivíduo possui uma arquitetura cultural diferente. Então, quando essa organização passa a receber novos membros, novos funcionários, por exemplo, como até o professor chama, novas bagagens culturais vão sendo indexadas nessa organização. Dessa forma, algumas concepções da cultura, alguns símbolos, podem receber novos significados. Dessa forma, podemos concluir que aquilo que é verdade indiscutível na organização é transferido aos demais participantes como guias culturais. Essa verdade indiscutível não é algo estático, como ressaltamos. É algo que acaba sendo um mantra da organização, que é uma prática fiel deles. Isso acaba sendo transferido aos demais participantes como formas de se fazer suas atividades. Acaba sendo um guia cultural, acaba se tornando a cultura organizacional da organização. Agora eu vou falar um pouco sobre as origens e desenvolvimento da cultura organizacional. É de extrema importância para o psicólogo organizacional e do trabalho decifrar a visão do mundo dos fundadores e dos principais colaboradores, que ajudam, a fundar a empresa. Já que essa visão de mundo e os valores pessoais dessas pessoas, dos fundadores, dos principais colaboradores, influenciam diretamente na configuração de valores da empresa também. Tudo qualquer maneira que o empreendedor tiver, sejam elas o modo de sentir, o modo de pensar ou o modo de agir, isso acaba passando para o colaborador também. Principalmente se o empreendimento tiver um êxito muito grande. Essas ideias, esses modos, são tidos como inquestionável e a maneira certa de se agir para a empresa a partir de então. Temos o caso ali do Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, e com certeza todo o modo com o qual ele lidava com os problemas, com o qual ele lidava com diversas situações, como disse anteriormente, da maneira de agir, de sentir e de pensar, influenciou diretamente na empresa dos seus colaboradores. Por isso é importante também, para esses dirigentes, eles testarem bastantes maneiras de agir diante da realidade da empresa, para ver se isso vai trazer consequências positivas e vai ser possível integrar essas maneiras ao universo da organização, à cultura da organização. Todas as organizações elas se deparam com dois grandes desafios, e a cultura de uma organização é formada para responder justamente a eles. São esses desafios os problemas de integração interna de natureza socioemocional dos membros do grupo e os problemas de adaptação externa de sobrevivência. Também é necessário compreender como deve ser o relacionamento considerado correto com os segmentos externos, os interessados nos produtos ou nos serviços da organização, como os fornecedores, clientes, parceiros, competidores, entre outros. Também são os chamados stakeholders. Nesse quadro está representado um processo da construção da cultura organizacional da empresa. Ali temos como os fundadores e colaboradores, o comportamento organizacional, o resultado e a cultura, eles interagem entre si, como um acaba levando ao outro. Apesar dos problemas de integração interna, os socioemocionais variarem muito, de modo geral, alguns aparecem de forma bem recorrente. São eles o compartilhar a linguagem, discernir sobre quem faz e quem não faz parte do grupo, definir critérios a respeito de como recrutar e selecionar novos participantes, saber como se relacionar uns com os outros, compreender o sistema hierárquico e de normas do grupo, compreender os comportamentos considerados desejáveis e indesejáveis e firmar acordo a respeito de como lidar com os eventos considerados inexplicáveis. Já os problemas de adaptação externa e de sobrevivência, eles impõem o desafio de encontrar um posicionamento estratégico da empresa. E esses desafios, que são proporcionados pelo ambiente externo, eles trazem à tona as seguintes questões.
né, qual é ou deve ser a missão básica da organização, né, quais metas devem ser atingidas como modo de concretização da missão da organização, quais são os meios considerados condizentes para que as metas possam ser atingidas, quais devem ser os critérios de desempenho para que o grupo possa avaliar se está atingindo ou não seus propósitos e quais mecanismos de correção devem ser praticados nas situações em que o grupo não está atingindo suas metas. Uma vez que é estabelecido, né, quais os pontos principais dessa cultura, as práticas organizacionais elas devem ocorrer com o intuito de consolidar, né, justamente essa cultura, fazendo com que tanto os funcionários que acabaram de chegar na empresa, tanto os mais antigos, eles possam compartilhar, né, da experiência cultural da empresa. E pelo menos 3 componentes de uma política de recursos humanos constituem aspectos essenciais de preservação de uma cultura. São eles as práticas de seleção, os métodos de socialização organizacional e as ações da administração do topo. E assim que o indivíduo é admitido dentro da empresa, né, através da cultura que é presente nos funcionários que já estão lá dentro, é possível observar, né, se os novos membros eles sintonizam, né, os valores pessoais com os valores básicos da organização. Falando um pouco sobre os valores, né, como elementos centrais da cultura organizacional, é muito comum a gente ver muitos escândalos corporativos, né, nos noticiários hoje em dia. E a grande corrida, né, pela competitividade bota em cerne questões como algumas questões como se os princípios éticos, né, estão sendo deixados de lado nas empresas, se está existindo uma degradação moral, ambiental e psicológica em prol dessa competitividade nas empresas, né? Essa discussão ela incide, né, diretamente no conceito de valores. Um ou mais valores como ponto de partida tendem a influenciar comportamentos individuais e coletivos, nas preferências corriqueiras por determinados objetos ou eventos, bem como nas opiniões mais sofisticadas por ideais políticos ou prioridades estéticas, revela-se a base de valores. Orienta as percepções como filtro indutores do que é captado e interpretado, para resultar naquilo que é classificado como bom ou ruim, belo ou feio, melhor ou pior, justo ou injusto, correto ou incorreto. As interpretações compartilhadas que caracterizam uma cultura organizacional, elas ficam em última análise em pressupostos ou, por definição, em uma base de valores enraizados. As percepções, atitudes e outros processos psicológicos básicos que, em interação com o ambiente externo, resultam nos comportamentos manifestos ou influenciados pelos valores. A eficácia da cultura, portanto, é proporcional ao alinhamento e à coerência dos valores com aquilo que constitui a razão última da existência da organização. Culturas construídas em busca autêntica de propósitos claros, comprometidas com valores compartilhados e práticas coerentes de alinhamento, aumentam as possibilidades de diminuir comportamentos contraproducentes e comportamentos que podem trazer problemas para a empresa. O processo de atração, seleção e retenção orientado pela compreensão da cultura e pela análise das características dos pretendentes ou ingressantes, em especial os valores primordiais em seu desenvolvimento, pode acelerar a aprendizagem e a satisfação no contexto de trabalho. Sobre as perspectivas e diferentes níveis de análise da cultura organizacional, a descrição e análise aprofundada da cultura organizacional requerem compreendê-la na complexidade que envolve seus vários níveis. Embora o nível individual ainda permaneça relativamente negligenciado aos estudos acadêmicos, é sabido que, para criar e sustentar uma cultura, além do grupo ou do sistema organizacional como um todo, é necessário e imprescindível que a cultura seja transmitida por pessoas. Para o psicólogo que atua em organizações, a identificação dos valores básicos que orientam os comportamentos das pessoas em contexto de trabalho específico torna substancial para a compreensão de ações vistas a princípio como irracionais ou ininteligíveis. No nível mais superficial e visível de análise da cultura organizacional, encontram-se os artefatos visíveis e as criações. Tal instância compreende o ambiente físico da organização, ou seja, seu layout, arquitetura, tecnologia, disposição dos escritórios, tipo de vestuário, padrões visíveis e audíveis de comportamento, documentos públicos como contrato social, material para orientação de funcionários, no qual podem ser identificados valores idealizados e crenças, além dos rituais e mitos organizacionais. Devemos também tomar cuidado com a análise da cultura organizacional nesse nível. Isso porque a interpretação nessa instância pode ser enganosa, pois é relativamente fácil mostrar como um grupo edifica seu ambiente físico e os comportamentos que as pessoas têm. O difícil, porém, é entender a lógica subjacente que governa esse comportamento. De forma simples, os artefatos visíveis das criações se encontram no nível mais superficial de análise da cultura organizacional. Embora visíveis e muitas vezes até palpáveis, não são facilmente decifráveis. No nível imediatamente abaixo dos artefatos visíveis, encontram-se os valores racionalizados ou idealizados, que, em geral, funcionam como justificativos para que os comportamentos atuais ou como manifestações de postura apreciadas, mas que ainda não são sistematicamente praticadas. Esses valores aparentes, né, são valores idealizados ou racionalizados, ao representar o que as pessoas desejam ou entendem ser os mais corretos, mas que não são praticados no cotidiano. Distanciam-se dos atos efetivos nas organizações. O ditado popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é bem representativo desse tipo de situação.
Ainda é importante alertar para o fato de que não é simples identificar tais valores somente pela via da observação direta. Isso porque esses valores, em geral, expressam aquilo que as pessoas dizem ser o motivo do seu comportamento, o que, não raras vezes, constitui racionalização ou idealizações. Entretanto, as reais fontes explicativas que motivam os comportamentos podem permanecer encobertas ou dissimuladas. Quando é o caso, os valores em uso passam a significar o essencial da identidade e dos pressupostos de uma organização, visando alcançar seus propósitos mais fundamentais, na medida em que apresentam um senso de direção comum ao comportamento do dia a dia dos funcionários. Os valores que um dia foram aparentes integram em um nível mais profundo os pressupostos básicos da cultura organizacional, visto que foram gradativamente testados na realidade e foram dando certo. Esses pressupostos básicos de cultura organizacional, situados em um nível mais profundo e de difícil acesso, são resultantes de respostas aprendidas pelas pessoas, e uma vez associados a comportamentos para solucionar problemas, tornam-se resistentes a questionamentos. Contrapor-se a eles leva os membros da comunidade organizacional a considerar quem assim procede como opositores, ignorantes ou os malucos, né? A razão disso é que os pressupostos básicos ao serem considerados como aquilo que é tido como verdade inquestionável e natural da organização constitui-se na essência da cultura organizacional. As categorias e os respectivos propósitos de cada uma delas estão apresentados no quadro abaixo. Nesse quadro é possível ver algumas categorias lógicas de cultura organizacional, né, como a relação da organização com seu ambiente, e os propósitos, né, que está interligado à relação da organização com o ambiente externo é de submissão, harmonia ou de dominação. Esse é um exemplo. Uma perspectiva da compreensão multinível da cultura organizacional se dá por meio da caracterização de níveis centrais, intermediários e periféricos. A endocultura, ou cultura instalada, é formada pelo núcleo, já consolidado. Os valores centrais são expressos de modo recorrente por meio das interações humanas estabelecidas nas organizações. A exocultura, ou cultura potencial, caracteriza-se pelo nível externo da cultura corporativa. Esse nível é formado por condutas ainda experimentais ou símbolos em processo de assimilação ou fusão com o nível anterior, mas que ainda não são recorrentes o suficiente para serem claramente percebidos como incorporados à cultura. Tal nível, sendo superficial, permite fazer correlações com o nível dos artefatos visíveis. Embora com menor intensidade, o nível 2 pode também ser afetado, enquanto no nível 1, considerado de maior cristalização dos pressupostos culturais, as alterações produzidas tendem a ser mínimas, o que pode facilitar a transação dos traços culturais do nível 3 para o nível 2 ou desse nível para o nível 1 é principalmente a coerência entre práticas organizacionais e discursos públicos, os dois últimos compreendidos como ideias ou conceitos fundamentais que têm o potencial de orientar decisões e ações na vida organizacional. Agora, sobre os procedimentos para investigar a cultura nas organizações, o interesse pelo fenômeno cultural nas organizações contribui sobremaneira para o aumento de produção acadêmica a respeito do assunto. Diferentes procedimentos metodológicos possibilitam observar diversos ângulos dos vínculos entre estruturas, processos, valores e crenças prevalecentes no âmbito das organizações. Na visão Emig, a cultura é descoberta a partir do ponto de vista das pessoas que nela se encontram inseridas, não raro por meio de uso de métodos qualitativos para narrar sentimentos, percepções e valores. Na visão ética, o interesse é o de descrever os elementos fundamentais da cultura nas perspectivas do ser humano que se encontra fora dela. Nesse caso, o pesquisador utiliza, de modo predominante, procedimentos de mensuração padronizados. A combinação de diferentes possibilidades metodológicas é denominada triangulação, o que pressupõe a combinação de métodos de pesquisa no estudo de um mesmo fenômeno. Existem dois tipos de triangulação. Entre métodos, quando dois ou mais métodos distintos são congruentes e desenvolvem dados comparáveis, e intramétodo, que utiliza múltiplas técnicas dentro de um determinado método para coletar e interpretar dados. Resumindo, enquanto a triangulação entre métodos testa o grau da validade externa, a triangulação intramétodo pressupõe a verificação cruzada de consistência interna e confiabilidade. Na figura ao lado são representadas as possibilidades de triangulação intermétodo e intramétodo. Cabe ressaltar que nem toda triangulação de e entre métodos ocorre do mesmo modo. A combinação entre métodos quantitativos e qualitativos pode ser elaborada das seguintes formas: por predomínio, justaposição ou diálogo. Se você desejar ter acesso à cultura da sua organização, deve se reunir com vários colegas com a orientação de alguém que domine o modelo de cultura organizacional proposto. A orientação básica é de que os participantes do grupo devem questionar-se a respeito das áreas consideradas importantes para que a organização continue obtendo êxito. As etapas propostas pelos exercícios são as que seguem: definir o problema do negócio, iniciar com algo que se deseja melhorar, compreender ou rever o conceito de cultura, assegurar-se de que todos os participantes compreendam o conceito de cultura nos 3 níveis, identificar os artefatos visíveis, registrar em folhas de papel os diversos artefatos que caracterizam a organização, identificar os valores da organização, solicitar ao grupo que registre os principais valores adotados pela organização, relacionar os valores com os artefatos, comparar os valores adotados com os artefatos da mesma área,
Por exemplo, se o foco no cliente for um valor adotado, verificar quais são os sistemas de recompensas ou responsabilidades que apoiam o foco no cliente. Repetir o processo com outros grupos. Se a imagem formada a partir dessa reunião for incompleta ou confusa, reedite o processo com um ou mais grupos. Avaliar os pressupostos básicos compartilhados, identificados em termos de como eles atrapalham ou facilitam o alcance dos objetivos, determinados na primeira etapa do processo. Focalizar os esforços na identificação de pressupostos que possam facilitar o alcance do objetivo inicialmente estabelecido. Caso sejam identificados pressupostos considerados restritivos, deve ser elaborado um plano para alterar esses elementos de cultura. Sobre a gestão do processo de mudança cultural ser factível ou ilusória, mudar a cultura organizacional constitui um processo complexo que os gestores em geral subestimam. Quanto mais consistente for a cultura, mais difícil será sua mudança em direções opostas aos seus valores, uma vez que ela funciona como um anteparo que afasta a organização de tais inovações. Em função disso, em geral, a resposta para a questão de se é possível ou não gerenciar ou alterar a cultura organizacional tende a ser não. No entanto, posições contrárias à impossibilidade de gerir ou alterar a cultura organizacional endereçam argumentos em prol da viabilidade da mudança. Uma das perspectivas de gestão e mudança cultural é denominada administração simbólica. Nesse caso, as pessoas investidas em posições estratégicas de mando procuram influenciar valores culturais arraigados e normas organizacionais, modelando elementos culturais de superfície tais como símbolos, histórias e cerimônias, com o intuito de explicitar acordos culturais desejados. Uma possibilidade de gestão e mudança cultural pode ocorrer por meio de práticas de desenvolvimento organizacional. Tais modos de intervenção são vistos como facilitadores da gestão cultural e auxiliam os participantes de uma organização. São eles identificação de valores e normas vigentes, estabelecimento de novas diretrizes, identificação de novos valores e normas, reconhecimento de defasagens culturais e o preenchimento das defasagens culturais. E esse foi o nosso trabalho sobre cultura organizacional. Esperamos que todo mundo tenha gostado e muito obrigado.